Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos então à sexta-feira, que é o nosso estudo adicional, onde principalmente utilizamos os escritos de Ellen White, o livro Grande Conflito, que a proposta dessa semana é estudar do capítulo 7 ao 11. Já falamos ontem sobre o 7, que é o chamado de Lutero, ele como líder, e a decisão que ele tomou de ser fiel às Sagradas Escrituras e à sua consciência de que ele não serviria à igreja a qualquer custo, mesmo ela estando errada. E aí então a gente vai dar continuidade com o capítulo 8 da controvérsia, e o 9 vai para a Suíça falar de um outro reformador, e o 10 tem como título a Alemanha, e o 11 também fala sobre Lutero. Então a maior ênfase desse pedaço aí que estudamos essa semana no livro Grande Conflito é sobre Lutero. Então, ao chegar ao capítulo 8 da controvérsia, inicia falando sobre Carlos V, que foi o imperador que ascendeu naquele período, no qual ele teve essa aclamação popular, e essa abertura popular fez com que as pessoas intercedessem por Lutero. Lutero agora era aclamado e querido pelo povo, ao ponto que então o imperador marcou um concílio para tratar do assunto em Orques, mais ou menos assim a pronúncia eu vou escrever, e ali então foi convocado os príncipes, o povo, para ouvir. A Igreja Católica não ficou feliz, Roma não ficou feliz. Mandou representantes para tentar dissuadir o rei para que isso não acontecesse, já que Lutero havia sido excomungado. Mas o imperador, olhando para o povo, olhando para aquilo que era aclamado, queria ouvir a argumentação de Lutero. Lutero não tinha medo e estava firme em suas convicções. Mas aqueles que intercediam por ele, da Saxônia ali, os líderes, queria ter certeza se era um momento que seria ouvido e amigável. Então, assim, Lutero teve essa oportunidade de defender a verdade, participar de debates. E aí o capítulo 10 fala como o rei analisou, e o rei ficou a favor de Lutero. Lutero é um dos reformadores que você não vê falando que ele foi queimado vivo. Ele foi alguém que conseguiu vencer o sistema. Não é fácil, mas Lutero conseguiu o contato e o carinho dos príncipes. E um dos motivos que havia por trás é porque os príncipes tinham interesse em aprender a palavra, e também, de uma certa forma, queria diminuir essa influência da igreja sobre o povo. Como estudamos no trimestre passado sobre o aspecto de política e religião, nunca foi saudável misturar política e religião. E bons líderes sabem disso e evita essa mistura de conquistar as pessoas pela fé. A fé não deve ser usada para benefícios próprios, como assim a igreja fez no passado e muita igreja faz hoje, abusando da fé dos cristãos. Mas aí então entra o outro grande reformador na Suíça, chamado Zwinglio. Ele que nasceu em uma choupana ali entre os saxônios, mineiro, e nessa choupana de um pastor de ovelhas em meio aos Alpes. Foi criado então em meio à natureza, e com 13 anos de idade, Zwinglio foi para Berna. Na época contava com a melhor escola da Suíça. Porém, ali, ao estar se dedicando aos estudos, os monges foram em cima à igreja, que queria que ele se tornasse alguém que estudasse, mas pertencesse à igreja. Seu pai o chamou de volta e ele, por obediência, voltou, mas percebeu que ali não era mais o seu lugar e retornou para os estudos. E ali então ele acabou sendo influenciado realmente, participou depois na cidade, passou um tempo na Basileia, e ali Zwinglio ouviu pela primeira vez o evangelho da graça de Deus e se converteu. E ele gostava de dizer que ele não leu nenhuma página de Lutero. A sua influência não foi por meio de Lutero. Não foi Lutero que contribuiu na sua conversão, mas o mesmo Deus que operava em Lutero operou sobre a vida dele.
E então ali eles foram usados no mesmo período para pregar o evangelho da verdade em lugares diferentes. Em 1516, Zwingli foi convidado para pregar em um convento em Wiesbaden. Ali ele exerceria uma influência como reformador, que se estenderia muito além dos seus Alpes natal. A gente sabe que Lutero teve um problema com um vendedor de indulgências da sua região, e agora Zwingli não foi diferente. O seu ali vendedor era chamado de Sansão, e ele tentava vender falsos milagres até em uma em um lugar onde eles estavam, uma das igrejas, tinha uma estátua de Maria e o povo atrelava a ela milagres. E ele sabia que aquilo não era real, mas era uma forma de captar recursos. E ele foi contra, foi defensor da verdade. Ele foi seguro em sua pregação. A prega ou peste negra assolou toda a Suíça em 1519. Muitos receberam como era inútil e sem valor o perdão que haviam comprado por meio do aspecto das indulgências. E aí então, indo para o final aí do capítulo, diz assim, ó: a discussão prosseguiu por 18 dias, o debate que ele teve. Os representantes de Roma alegavam a vitória. A maioria dos delegados tomou partido por Roma. O concílio então pronunciou que os reformadores foram derrotados e declarou que Zwingli e seus companheiros deveriam ser excomungados da igreja. Mas a disputa resultou em uma nova energia para a causa protestante. Não muito tempo depois, as importantes cidades de Berna e Basileia se declararam em prol da reforma. Esse também foi um outro reformador que não coloca que a igreja o matou, como outros que já estudamos, como John Hus. Então eles defenderam, tiveram a oportunidade de estar à frente ali falando, mas Deus quis um outro destino para esses pioneiros. E ali então, olhando para a lição conclui dizendo assim, ó: a justiça pela fé, a verdade que Lutero descobriu, é o fundamento do evangelho sobre o qual repousa a esperança de salvação. Seu hino Castelo Forte ressalta o evangelho. Que fique claro na minha e na sua mente que a salvação é unicamente pela fé, pelos méritos de Cristo. E ao assim, queridos, aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossa vida, possamos proclamar essas boas novas do Evangelho. Você crê nisso? Se crê, ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, graças te damos por teu amor e bondade. Por favor, ó Deus, abençoe a cada amigo ouvinte deste canal, que a tua graça, poder e misericórdia esteja sobre eles e que possamos também, assim como os reformadores, ter coragem para fazer o que é certo e defender aquilo que acreditamos por meio da tua palavra. Que possamos crer, confiar e aguardar a tua volta no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus os abençoe e até amanhã, lembrando que dia de sábado é às 15 horas, tá bom? Tchau, tchau!